Quem encontrou o capítulo de número 6 de Gênesis diz amém. E aconteceu que como os filhos dos homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Mas isso já caiu, viu, irmão? Já veio para 70. Passou disso em fada e canseira, já mudou. O verso 4: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Senhor Jesus, fala conosco. Nós queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir a tua palavra. Ó Deus, fale conosco, para a glória do teu nome, Jesus. Amém, queridos irmãos? Irmãos, é uma dúvida que a gente sana dos irmãos. Eu creio que aqui ninguém tem essa dúvida, mas aí para fora muita gente tem. Muitas pessoas acham que os filhos de Deus aqui, que tiveram relações com as mulheres, alguns dizem que, e até alguns comentaristas bíblicos falam uma heresia dessa, que esses filhos de Deus aqui eram anjos. Quem já ouviu essa tese? Que eram anjos. Muitos irmãos aí já ouviram. Que eram anjos, que tinham tido relações sexuais com as mulheres. Isso não procede, é heresia. A Bíblia diz que os anjos são assexuados, ou seja, eles não têm sexo, não são como os humanos. Então, é uma visão que eles tiram lá de Jó, quando diz assim: quando os filhos de Deus vieram apresentar ao Senhor, eles assimilam isso, aquela passagem de Jó, com esse texto. Eu espero que aqui não tenha ninguém com essa visão deturpada, essa visão toda errônea da Bíblia Sagrada. O que era então isso, pastor Jefferson? Existem algumas teses, mas nós não temos tese, trabalhamos com Bíblia. Bíblia não tem tese. Bíblia é muito esclarecedora. Eu lancei um projeto para alguns irmãos lá no grupo, de 90 dias para nós ler a Bíblia, e comecei de novo, mais uma vez, a Bíblia, para a gente ler em 90 dias, todos os capítulos que é preciso ler diariamente, para a gente atingir a Bíblia numa leitura sistemática em 90 dias aproximadamente. E aí eu deparei-me com esse texto, eu fiquei debruçando em cima dele hoje, um culto da família. Eu achei que é um texto propício para nós meditar. O que é isso, irmãos? Os filhos de Deus. Eu vou esclarecer aqui de uma linguagem muito simples para vocês entenderem. O Senhor, em todo tempo, Ele tem escolhas. O Senhor escolhe. Ele escolhe geração. Ele escolhe famílias. E dentre as famílias, o Senhor aponta para alguns da linhagem. Não é uma família toda escolhida por Deus para levar a semente que culminaria em Cristo. Você pode ver que o Senhor começa com Adão, com Eva. O primeiro deles é Caim, depois o segundo é Abel. O que eu já vou deixar bem claro para vocês? Nesses dois vocês já começam a ver os filhos de Deus e os filhos dos homens. Homem natural, filho das trevas, o próprio Caim. Veja que
Quando, meus amados irmãos, os dois trazem sacrifício a Deus. Caim traz os frutos da terra e Abel traz a ovelha. Não tem esse negócio porque Abel sabia do sacrifício que viria o Cristo, o Cordeiro de Deus. Nada disso. A razão era apenas a qual? Porque Abel veio trazer um sacrifício a Deus. Abel veio para o culto para cultuar a Deus de coração. E Caim veio apenas para vir na igreja. Essa é a diferença das coisas, viu, irmão? É o motivo pelo qual você oferece alguma coisa. Deus não quer saber se você orou 2 horas aqui na frente, se você jejuou o dia todo, mas qual é o motivo pelo qual você fez isso? Qual é a devoção que você veio? Não adianta, é por isso que você não precisa tocar trombeta, irmão. Claro que a gente tem que vir na igreja o mais vezes possível. Quanto mais você puder estar na igreja, é melhor para você. Mas você jamais pode bater no peito, porque eu congrego todo dia, o irmão não congrega, e eu sou melhor do que ele. Calma, Deus conhece sinceridade de coração e objetivo de cada um. Não adianta eu vir aqui porque é domingo, eu não tenho lugar nenhum para sair, é pandemia, eu vou para a igreja. Isso Deus não recebe o seu sacrifício. Eu vou cantar aqui porque me deram uma oportunidade e eu vou cantar. Eu vou levar o sacrifício porque estão lá todo mundo levando o sacrifício lá, eu vou levar o meu também, a minha banca de fruta, eu vou levar também. Está todo mundo levando e eu vou levar a minha mais bonita. Está todo mundo cantando, eu vou ensaiar e vou cantar mais bonito. Ninguém vai cantar que nem eu. Está todo mundo pregando, eu também quero oportunidade para pregar. E eu vou pregar mais bonito do que todo mundo. Deus não recebe sacrifício de Caim. Deus recebe sacrifício de adorador que faz do profundo da sua alma e do profundo do teu coração. Ele vem aqui com dificuldade, mas ele canta e canta para Jesus. Essas oportunidades que Deus direcionou hoje aqui, esses hinos que foram cantados aqui nesse culto hoje, você acha que foi hinos assim que alguém ficou no YouTube? Deixa eu cantar o hino que está na moda. Deixa eu cantar qual o hino que está mais hoje. Não, é com cego eu andei, Jericó eu passava, é esse hino lindo que a irmã Josiane cantou, que ficou muito lindo para Jesus. Ou seja, são louvores que alguém canta com a alma, canta com o coração. Não é uma banca de verdura, não é uma banca de fruta para apresentar o teu produto. Não é isso não, Deus não recebe. Tem gente que faz cara, eu olho, Jesus, eu olho para a cara de certas pessoas cantando, que quando dá vontade de você até desligar o rádio, desligar o YouTube, desligar tudo, porque faz caras e bocas para apresentar na câmera, mas não tem vida com Deus e nem a unção do Espírito Santo de Deus. Então você começa a ver os filhos de Deus e começa a ver os filhos dos homens. Os filhos de Deus, irmãos, olha aqui. Caim vai matar Abel, vai ou não vai? Mas Caim vai continuar tendo filhos. E Caim, meus amados irmãos, ele vai ter um filho. O nome do cidadão era Lameque. É isso mesmo? O nome desse cidadão era Lameque. Lameque vai Lameque vai ser o primeiro homem descendente de Caim a ter 2 mulheres. Lameque é o primeiro. Olha a linhagem dos homens aí. Porque era então cada homem tinha uma mulher. Deus fez uma Eva, mas Lameque já tinha 2 mulheres. Olha o que disse Lameque no 23, Gênesis 4, 23. E disse Lameque às suas mulheres, ele já tinha 2, não tinha ordem de Deus, Deus fez só uma, ele já tinha 2. Ada e Zilá, ouve a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um menino por me pisar. O homem era tão bom que ele matou um homem porque tinha o quê? Ferido ele, e o outro pisou no pé, o menino pisou nos pés dele e já matou também. Linhagem dos homens. Homem corrupto, homem mau. É a linhagem dos homens, descendente de Caim. Mas aí nasce, por outro ponto aqui, no capítulo 4 ainda, nasce um menino. Eva, irmãos, é bom salientar isso aqui, porque tem gente que diz assim: com quem casou Caim, meu Deus? Tem dúvida essa aqui não, pelo amor de Deus, né, irmãos? Não tem irmãos com essa dúvida aqui não, né? Com quem casou Caim? Porque Eva só tinha Caim e Abel. Com quem casou? Irmãos, pelo amor de Deus, quem já viu, por exemplo, uma mulher, conheceu alguma mulher que teve 15 filhos?
16 filhos. A minha avó teve 16. Eu já vi mulheres que tiveram 20. Aí você imagina quantos filhos teve essa Eva? Você já parou para pensar quantos filhos tiveram Eva? Na época da saúde, na época da vitalidade. Eu tenho para mim, irmãos, que não dá para você calcular. Presbítero Nilson teve 4. Nessa luta toda, imagina aquela época. Irmão, Presbítero Nilson, você deve ter tido uns 50, 100 filhos. Tranquilo. Ainda mais naquela época que se Deus estava povoando a terra, a expectativa de vida era muito maior. É um beabá que é bom tratar no culto da família. Escuta aqui. Então ele tinha várias mulheres. Só que a linhagem de Deus, irmão, é única. Deus tinha agradado de Abel, mas Caim mata Abel. Aí o que Deus faz? De repente, no verso 25, e tomou Adão e tornou Adão a conhecer a sua mulher. Quem lê isso aqui, imagine que ele conheceu a Eva, teve Caim. Conheceu, teve Abel. Conheceu, teve Sete. Irmãos, não, é só o que a Bíblia está pontuando. Há um contexto em volta desse assunto. Há um contexto muito grande. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Pois Sete era um menino diferente. E Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então começou a invocar o nome do Senhor. Esses são a linhagem dos filhos de Deus. Está claro para vocês aí? A linhagem dos filhos dos homens e a linhagem dos filhos de Deus. Não tem nada daquela mitologia grega, presbítero Nilson, de Zeus que viu, e Zeus personifica no corpo de uma pessoa e vai ter relação com a mulher. Não tem isso. Não existe esse assunto na Bíblia. Não tem. A Bíblia não inventa desculpa com a Bíblia. A Bíblia é clara. Os filhos de Deus, quem são os filhos de Deus? Quem obedece à palavra. Os demais são criaturas. Vocês que estão aqui nessa noite são os filhos de Deus. Quem se considera um filho de Deus aí? Você é um santo, é um filho de Deus. Só que as gerações, no capítulo 6 que eu li com vocês, foram crescendo. Olha só, olha aí. Foram crescendo. Os filhos dos homens, imagine Caim, filho, família, e Caim, descendente e família. E as moças bonitas da terra. Moças que não tinham obediência a Deus. Uma geração totalmente longe do Senhor. Qual o pecado que esses homens cometeram? Porque não existia lei. A lei não tinha vindo então. Qual era o pecado, pastor Jefferson, que eles poderiam ter cometido? Qual era o pecado? Porque a única coisa que Deus tinha dito lá em Gênesis era que não podia comer daquele fruto. Então qual era o pecado? Aonde não há lei, não há também pecado. A única coisa que Deus tinha... Onde não há lei, não há pecado, irmão. Por exemplo, aqui, essa rua nossa não tinha nenhuma placa de sinalização proibindo estacionar. Nós podíamos estacionar aí a hora que nós quiséssemos, porque não tinha... A legislação brasileira diz que aonde não há placa de sinalização, você pode estacionar em qualquer lugar que não houver placa de sinalização. Mas a partir do momento que houve placa de sinalização, se eu paro dentro do horário previsto ali, eu estou infringindo. Então, se não havia lei ainda, qual o pecado que esse povo cometeu? Primeiro pecado, distanciamento de Deus. Deus descia, meus amados, Deus descia no jardim. Não era igual hoje, irmão Cláudio, que há um distanciamento muito grande do homem de Deus. Não era isso. Aleluia. Existia uma época em que Deus falava com o homem, que Deus tinha contato. Diz a Bíblia que Enoque andava com Deus. Aleluia. Era um momento em que Deus se relacionava. Deus chegava no jardim e dizia: Adão, estou aqui de novo. Tudo bem com você? Como passou a noite? Como passou o dia? Tudo bem? Tudo bem, Adão? Aí quando vem o pecado da desobediência, começa a afastar. E essa comunidade que vai surgindo a partir de Caim... Vocês gostam de Bíblia, irmãos? Abre a Bíblia em Gênesis capítulo 2. Capítulo 2? Não, pastor, é capítulo 4 mesmo. Capítulo 4, verso 16. E saiu Caim de diante
da face do Senhor e habitou na terra de Nob, do lado oriental de Éden. Os filhos dos homens, descendentes de Caim, faz o que, pastor Jefferson? Sai de diante da face do Senhor. Caim não suporta a presença de Deus. Os filhos dos homens, eles não querem comunhão com Deus. E os filhos de Deus clamam: Abba, Pai, Pai, cadê o Senhor? O Senhor não veio, o Senhor não manifestou. Aleluia. Os filhos dos homens vêm no culto e eles não sentem a ausência de Deus. Mas os filhos de Deus, eles estão dizendo no culto, se eles não sentiram, eles voltam para casa tristes e dizendo: eu tive no culto, eu não ouvi a voz de Deus, eu não entendi a palavra, o louvor não falou comigo. Porque os filhos de Deus clamam pela voz do Pai. Eu já estou começando a sentir falta, que os filhos vai crescendo, vai mudando, né? Às vezes eu paro no carro assim, abro o portão e paro no carro. Não vem mais me encontrar assim como era pequeno, né? Vamos virando mocinha aí, uma vai fazer 12, a outra vai fazer 13 agora em junho. Vai mudando, eu falo, paro o carro e fico lá dentro esperando, porque é recente, né? É dentro de um ano para cá que as coisas começaram a mudar. Mas quando é pequenininho, assim como os do presbítero Neemias, que está ali, o Gabriel, eles que moram em apartamento é diferente, né? Mas quem mora em casa como a gente, né, presbítero Nilson? Quando você abre o portão chegando da rua, eles vão encontrar lá no carro, né? Com aquela alegria, né? Os filhos de Deus, eles esperam ardentemente pela presença do Pai. Mas os homens começaram a pecar e distanciar da presença de Deus, e eles agora começam a ser seduzidos pelas filhas dos homens. E aí, quando eles são seduzidos, alguma Bíblia de vocês fala Refaíns, fala alguma coisa dos gigantes, dá esse nome, é a mesma coisa, viu, irmãos? De gigantes, viu? Algumas falam diferente aí que a minha. A minha no versículo 4 diz assim: e havia naqueles dias gigantes na terra. Algumas falam alguma coisa diferente? Não fala, né? Refaíns, alguma coisa. Que eram os gigantes? Não só gigante. Algumas Bíblias trocam refaíns por gigante, mas não é só gigante. É homens poderosos. Homens que se agigantou. Se cresceram, né? Que tiveram posição social na terra. O que vai acontecer? Os filhos dos... olha para cá. A linhagem escolhida. Os descendentes de Sete, a linhagem eleita, agora vão ser seduzidas pela linhagem caída de Caim. E eles vão se relacionarem, os escolhidos de Deus, com os filhos dos ímpios. E vão sair daí gigantes, homens poderosos. Se você vê, irmão, porque os filhos de Deus têm a promessa. E ele se relaciona com os filhos dos homens. Vai dizer o texto que foram os filhos, estes os valentes que houve na antiguidade. Homens de fama. Homens de fama. Você pode ver, irmão, por trás de tudo. Deixa eu falar aqui. Por trás de toda a prosperidade que existiu na Europa, quando você busca a fundamentação, tem judeu por trás. Sabia disso? Quando você busca aqui a comunidade judaica aqui no Brasil, você fica maravilhado da prosperidade da comunidade judaica no Brasil. E você vai estudar Portugal, Reino Unido, cidade como Nova York, nos Estados Unidos, com o dedo dos filhos de Deus. Mas é lamentável que os filhos de Deus misturam com os filhos dos homens. É aqui que eu quero chegar. Tem que ter cuidado, irmãos. Deus vai promover o final dessa nação agora, quando a sua linhagem começa a misturar. Ele diz assim: eu me arrependo de ter feito o homem. Quando ele viu a mistura. Se tem uma coisa que Deus não suporta, é a mistureba. É crente sem caráter. É crente sem posicionamento. Deus não tem prazer em mistura. Quando a mistura acontece e surge a prosperidade, a terra estava de vento em popa nessa época. Existiam homens de fama. Esses homens de fama ocultaram o brilho da comunhão com o seu Senhor.
Pastor Jefferson, o que é isso? É o homem da ciência, é o homem da tecnologia, é o homem da inovação tecnológica, é o homem que surge aí como grande administrador, como grande cientista. Esses homens são tão renomados que é homem de fama, e as pessoas esquecem de olhar para o Senhor e eram atraídos para esses homens de fama que a igreja havia misturado, que a nação eleita havia se misturado. O que eu quero dizer por isso? Existem homens na terra tão de fama que têm irmãos presos na ciência, irmãozinhos que estão, não estou dizendo para ninguém vacinar, irmão, mas tem irmãozinho que diz assim: agora eu já estou vacinado, estou curado, eu estou livre. Irmão, então antes da vacina tu não estava livre? Você estava livre desde antes, porque quem te sustenta não é vacina, quem te sustenta é o Senhor. Quando chegar a minha vez eu vou tomar vacina, mas a minha confiança não está naqueles 5 ml que são colocados no meu braço. A minha confiança vai continuar sendo do Senhor que me sustentou, do Senhor que tem me sustentado. Mas os homens de Deus estão olhando para a ciência, estão olhando para os homens de fama, estão sendo seduzidos pelos homens de fama. E o Senhor disse: me arrependo, no verso 6, capítulo 6. O Senhor cria o homem no 6º dia, e no capítulo 6, do verso 6, ele arrepende de ter criado o homem. Aí o Senhor está dizendo assim: vou ter que destruir tudo. Irmão, destruir irmãos, olha para cá, até a linhagem, presbítero Paulo, presbítero pastores, até a linhagem de Sete foi destruída. Até a linhagem dos filhos de Deus foi destruída. A linhagem de Éber é o nome dele, né? Éber, de Enos. Até a linhagem de Enos, que buscou o Senhor, foi destruída. Quando Deus está fazendo, olha para cá, irmãos, quando Deus está dizendo assim, ó, pega o livro, vamos destruir tudo. Eu me arrependo dos homens, eu vou acabar com tudo, eu vou destruir tudo. De repente, aleluia, bendito seja Deus. De repente ele olha para um homem e diz assim: peraí, eu encontrei um homem chamado Noé. Aleluia, diz a Bíblia, verso 7, capítulo 6, 7. Disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em sua geração. Noé andava com Deus. Deixa eu falar para vocês, enquanto tinha um grupo seduzido pelos filhos dos homens, seduzido pela sexualidade das filhas dos homens, pelo corpo, pela atraência física, enquanto tinha um grupo atraído pelo mundo, pelos homens de fama, pelos homens de sucesso, pelos homens que tinham dinheiro, que tinha poder, Noé ainda se relacionava com Deus. Alabassuri Micalabaia. Noé continuava com a sua intimidade com Deus. Havia sido rompido Caim havia se afastado da presença de Deus, mas Noé ainda era um homem justo e ouvia a voz de Deus. Noé ainda ouvia Deus dizendo: faça uma arca para você, aleluia, a altura é essa, a largura é esta, o comprimento é este, é assim e assim. E Noé ouvia tudo, e no capítulo 6, 22, Noé fazia conforme tudo Deus lhe mandara, porque ele ainda tinha intimidade. Tem muita gente hoje que já está misturado com este mundo, ele já é participante da rede social, ele já está infiltrado nos filmes, no cinema, ele faz maratona de assistir séries de filme, deitado dentro de casa o domingo inteiro, não pega na Bíblia para ler a palavra, mas assistindo série, assistindo jogos de futebol, preso, enredado.
diz à noite, pega a Bíblia e vou para a igreja. Está vazio mais do que tudo, porque misturou com o mundo. Mas tem um grupinho aqui, eu sei que é pequeno, não é grande, mas ainda ouve a voz de Deus, ainda ouve a palavra, ainda ouve a mensagem, e não se mistura com este mundo. E é para esses que Deus guarda um remanescente. Não pense que é todo mundo que vai ser salvo, não. Mesmo da linhagem que Deus escolhe Noé dessa linhagem, porque os demais tinham sido seduzidos e morreram. Deus escolhe Noé. Noé, ele desce da arca com 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Dos 3 filhos, Deus escolhe quem? Veja que os filhos de Deus são poucos, irmãos. Salva Noé, parece que a família toda é abençoada. Um logo de cara chamado Cão é amaldiçoado. Cão é amaldiçoado porque ele vê a nudez do seu pai. Sabe que tem gente amaldiçoada porque tem prazer. Quando alguém peca, ele tem prazer de postar na rede social. Quando alguém falha, ele tem prazer de mostrar a nudez do seu irmão, de mostrar a falha do seu irmão. Aleluia. Mas sem não tem prazer de ver a desgraça alheia. Ele está dizendo: meu velho bebeu, meu velho errou, plantou uma vinha e bebeu, mas eu vou ajudar a cobrir a falha do meu irmão, e este é abençoado por Deus. Tem pessoas, irmão, que Deus me livre, tem pastor aí que se o irmão chegar para ele contar uma luta, uma fraqueza, ele é bem capaz de expor isso aqui em cima do púlpito. É isso ou não é, presbítero? Ele expõe em cima do púlpito algo particular. Mas quem é de Deus não faz isso. Quem é de Deus vira as costas. Não tem prazer. Mas, Cão, eu estou vendo papai lá. Papai está peladão. Papai está nu. Uma maior vergonha. Bêbado. Papai está lá. Você viu? O que você fez para ajudar aí, papai? O que você fez para ajudar o pai? Não fiz nada. Vamos lá para vocês verem. Não. Eu tenho um lençol. Vem cá, Jafé. Jafé, vem aqui. Jafé pega o lençol. Sem pega o lençol e eles vão de costa, cobrindo o pai. Aleluia. Bendito seja Deus. Aí você vai ver que Noé acorda, fica sabendo, e vem uma promessa sobre Sem, os semitas. Aleluia. Eu estou debaixo da promessa dos semitas também. Aleluia. É por isso que hoje nós vivemos o antissemitismo, a perseguição aos descendentes de Sem. Quem percebe isso, meus amados? O antissemitismo, ele é real. As pessoas não suportam, porque da linhagem, aleluia, aleluia, os filhos de Deus são poucos, mas eles não acabam. Aleluia. O Senhor, ele guarda um remanescente. Vai ter jovem rebelde, vai ter jovem fornicando, vai ter jovem do adultério, na prostituição, vai ter mulher que não obedece palavra, vai ter mulher dentro da igreja rebelde, mas vai ter uma geração eleita, vai ter uma jovem, vai ter moça, vai ter rapaz. Vai acabar com a família. Aí a família é uma instituição falida para o mundo, mas para o Senhor a família ainda permanece. Vai ter moças aqui, jovens, crianças, que vão entrar no altar e vão casar no altar na maior pureza possível, porque é a promessa de Deus para o remanescente. Dá para receber a promessa, crianças? Dá para receber, mamãe, papai, pelos seus filhos? Crianças, né? Que vão crescer, né, Guilherme? Vão colocar a gravatinha e vão pegar a moça e vão levar ela no altar, em nome de Jesus, né, irmãs? Colocar, né? Como é que chama lá? Na cabeça? A grinalda. O vestidão grandão. A Juliana chegou a brilhar os olhos. Que dia que é eu? Calma, Juliana, que vai chegar. Não é assim ou não é, meus amados? É bonito, irmão. A família é coisa linda. Uma família que nasce no altar é coisa maravilhosa. Bendito seja Deus. Eu sou um que sofro, todo casamento é um chororô. Casamento da irmã Yasmin, do Diogo, como eu chorei aqui, pelo amor de Deus.
Falei, não vou aguentar fazer esse casamento, Jesus. O que é isso, celebrar esse casamento? Tanto que chorei. É gostoso servir a Deus. É gostoso. Os filhos de Deus não vão misturar com os filhos deste mundo. Os filhos de Deus... Ô irmãos, ouve o conselho que a gente está dando para vocês, adolescentes. Minha filha aí, as minhas filhas adolescentes, a Belinha, as crianças estão ouvindo a palavra. Ouve os conselhos. Não mistura, não mistura, não mistura, não mistura, não mistura, não mistura. Não deixa ser seduzido por este mundo. A beleza das moças. Você vai abrir o YouTube para ver o culto e tá as moças nuas dançando nas propagandas, rebolando, não é assim? O tempo todo. As nossas filhas, nossos filhos não vão ser seduzidos por essa dancinha escrota, sensual. Nós somos servos de Deus. O olhar dessa nação, o olhar dessa igreja é para moças e rapazes que servem ao Senhor à luz da palavra. Eu não tenho tempo, irmão, para falar com você. Não poderia ficar aqui muito tempo. Eu poderia ir para a queda da Babilônia. Um dos fatores que fez o povo de Israel perecer foi a mistura de gente. Quando saem do Egito, o vulgo que estão no meio, vulgo significa mistura. E a mistura contamina o povo de Deus. Quando eles vêm do cativeiro, Neemias vai falar sobre isso. Esdras também vai dizer que eles, até os sacerdotes, misturavam. Está dizendo assim, eu vou até ler um versículo com vocês. Lê para mim Esdras capítulo 9, verso 2. Presbítero Nilson, quem for mais rápido aí? Presbítero Nilson ou presbítero Paulo? Quem for mais rápido aí? Esdras 9, verso 2. Vocês estão com a Bíblia nova, né, irmão? Vocês estão meio... Vamos lá, Esdras capítulo 9, verso 2. Bendito seja o nome do Senhor. Já acharam? Quando a gente está com pressa, parece que não acha, né, irmão? Vamos lá, Esdras capítulo 9, verso 2. Não encontraram, né? Vai, bom dia, Rafael, lê por favor. E acabada com estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, não se têm separado dos povos dessa terra, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus e dos amonitas e dos moabitas. Olha aí. Dos egípcios e dos amorreus. Olha que mistureba que foi. Irmão Nilson, separa para mim aí Neemias 13, 23. Neemias 13, 23. Olha que mistura. Diz Esdras aqui que os sacerdotes haviam misturado. Irmão, olha para cá que eu vou falar para vocês. Vocês perceberam que é uma mistura? Olha aqui, escuta aqui. Os crentes hoje tomam um vinhozinho. Toma ou não toma? Os crentes hoje tomam uma champanhe. Hã? Os crentes hoje em dia, são cheios de superstições. São iguais ao mundo. Em alguns comportamentos você diz assim, é um ímpio, é um ímpio. É um ímpio, ele não é crente. Aí de repente, quando você fala de Jesus, Jesus é lindo mesmo, eu amo Jesus. A Bíblia vai dizer em 2 Reis 17, eu não vou ler porque não dá tempo. Aquele povo que é transportado para Samaria, quando os israelitas são levados para o cativeiro, diz a Bíblia que aquele povo converteu ao Senhor. Eles converteram a Deus. Só que eles não largaram as práticas pagãs que eles faziam. Aí diz a Bíblia lá em 2 Reis que eles adoravam o Senhor, mas também adoravam as imagens. É a mistura de gente no nosso meio, que até quer cantar, que até quer pregar, mas querem participar do gozo do mundo e do prazer do mundo. Mas eu louvo a Deus, porque ainda servimos a Deus num lugar que tem uma minoria que quer afastar desse mundo e quer servir a Deus à luz da palavra, que não quer misturar com este mundo pagão. Presbítero Nilson, leu aí Neemias 13, 23. Neemias 13, 23 diz assim: vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdonitas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio asdonita. Falava o quê? Asdonita. Falava meio asdonita. Meio asdodita, na verdade. Ou seja,
não tinha uma linguagem única. Os filhos aprendiam a falar a linguagem, o hebraico, e também falava a linguagem, lá dos pagãos, porque havia um sincretismo religioso. Termina o versículo. E não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. Presbítero Nilson, isso é terrível. Que linguagem que fala nossos filhos? Tem hora que eu vejo os nossos filhos saem com uma linguagem e falam, mas de onde que é essa linguagem? Quando você vai ver, a linguagem é do YouTube. É da YouTube famosa? É do YouTube famoso? Quando você vai ver a linguagem, é a linguagem do mundo. Irmãos, os nossos filhos têm que acordar dizendo glória, dizendo aleluia. As criancinhas pequenas, quando é pequena, aprende. Enquanto não tem acesso à rede social, quer pegar o microfone, quer pregar, quer ouvir o programa Despertar, e os pequenininhos aí ficam lá ouvindo, participando. Mas vê se você vê adolescente pegando para ouvir programa de rádio. Eles não interessam mais, porque na hora do programa, na hora da live, tem outros entretenimentos para eles. Quem participa do programa Despertar ainda é os pequenininhos. Porque os filhos de crente estão falando meio hebraico e meio asdodita. Que Deus tenha misericórdia dos nossos filhos e que eles aprendam a olhar para o nosso Deus. Isso aqui é terrível, meus amados. A igreja não pode ter uma mistura. Você tem que ser apaixonado por Deus 100%. O problema é que as filhas dos homens são bonitas. E não pensa você que é só os homens não, viu? Que casaram com mulher, não. A Bíblia diz que a filha de Jacó, única, como é que chamava a menininha? A princesinha da casa, Dinazinha. Eu imagino que Jacó chamava, vem cá, minha princesa Diná. Pois é, a única menininha da casa. Aí ela chega num lugar em Siquém, né? E ela vai diz assim, pai está trabalhando, meus irmãos estão no campo, eu vou dar uma voltinha para conhecer os moradores da terra, as moças da terra, para mim ver. Irmão, cuidado com conhecer as moças da terra. As moças da terra te apresentam um costume que não são os costumes de Deus. Cuidado quando você na escola, na faculdade, não se levar pelos costumes das meninas da terra. Quando ela vai, o filho de Amor, Siquém, o príncipe lá, o Eveu, um cananeu, um Eveu, ele olha para a menina e ele violenta aquela menina. Ele violenta aquela moça. Diná foi o quê? Ela foi violentada. Ela foi abusada sexualmente. Porque ela deu uma voltinha fora. Tem gente que uma voltinha fora fica muito caro. Uma voltinha lá fora pode ser caro demais. Fica perto do pai. Fica perto do pai. Se relaciona com o pai. Aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Cuidado com os olhares, com os moradores dessa terra, com os padrões deste mundo, mas olhai para Cristo Jesus, nosso Senhor. Para encerrar com vocês, meus amados, esse é muito conhecido, 2 Coríntios capítulo 6, verso 14. 2 Coríntios, é aquele versículo bem conhecido para vocês não se prenderem com fardos. 2 Coríntios 6, é 2 Coríntios? Eu acho que é 2 mesmo. 6,14, lê para mim, por favor. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? Não vos associeis. Desprenda dessas coisas. Desprenda de quem te leva para longe de Deus, porque senão virá sobre você castigo e juízo, como veio para aqueles homens de fama, para os filhos de Deus que se envolveram com os filhos da terra. Foram quê? Destruídos no dilúvio. Mas Noé e a sua família. Irmãos, eu vejo Deus preservando a linhagem. Dos filhos de Sem, aí você vai vendo a linhagem, eu estava lendo hoje a genealogia, aí de repente você vê assim, Naô. Oh Jesus, a gente chega a fazer assim, Naô.
aquela linhagem. Você passa por nome de pessoas anônimas que não tiveram muitos escritos na Bíblia, mas que manteram acesa a chama da palavra e não pecaram contra o Senhor. Quem sabe olha, irmão, deixa eu falar isso aqui. Quem sabe na galeria dos grandes homens da terra vai estar lá Billy Graham, vai estar lá, quem sabe, aqueles pregadores, Charles Spurgeon, meu Deus, Adem Wilson Tozer, e vai estar lá um nome assim diferente, que eles vão ver quem é esse. Jefferson, está lá, ninguém sabe o que ele escreveu, não tem escrito nenhum do Jefferson, não teve destaque na sociedade, mas manteve a linha, manteve o fogo aceso, manteve, aleluia, a palavra de Deus no coração. Você vê a linhagem todinha de nomes desconhecidos, de repente Naô, Terá, aí você fala, glória a Deus. De repente você vê Abraão, oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Depois de Abraão você vê Isaac, Jacó, aleluia, Judá, aleluia. Assim vai a geração até culminar no rebento de Jessé, Jesus Cristo, o Filho de Deus. A linhagem santa não morreu, aleluia. Isso é gostoso demais, a linhagem do Senhor não morreu. Não deixa morrer a linhagem santa na sua geração. A minha geração é a geração dos quarentão, a sua é dos 12, a sua é dos 10, né, Belinha? A sua é dos 9, a do Cláudio não sei de quantos, a do Geraldo eu não sei. Mas cada um tem uma representação na sua geração. Você representa os filhos de Deus na sua geração. Que representatividade você faz dos filhos de Deus na sua geração? Aleluia, que Deus nos ajude. Amém, meus amados? Que Deus abençoe vocês. Palmas são para Jesus. Quem está feliz diz amém. Glória a Deus. A linhagem santa não se mistura e não vai se misturar.